Boa noite, como que você está? O tema da live de hoje é minha história no processo de emagrecimento. E aqui, nessa história, eu vou te falar os 3 segredos que eu descobri para o processo de emagrecimento. As 3 chaves para que você possa estar emagrecendo. Nesse processo de emagrecimento, nesse processo de transformação, eu tive a ajuda da minha nutricionista, da Débora Garcia, que ela acabou de entrar aqui. Que nesse processo de emagrecimento é importante você contar com profissionais incríveis que realmente possam estar te ajudando. E a Débora Garcia, ela é uma excelente nutricionista, ela é uma excelente pessoa. Então, ela conseguiu encontrar uma abordagem adequada para o meu caso específico. Então, se você está na luta para o processo de emagrecimento, é interessante que você encontre uma nutricionista boa, assim como a Débora Garcia. Boa noite, Débora. Boa noite, gente. Boa noite, Rony. Boa noite. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha história de emagrecimento e depois já tem perguntas para você. O pessoal deixou aqui na caixinha. Vamos lá. Hoje, atualmente, eu tenho 29 anos. Quando eu tinha 18 anos, 17 para 18, eu sofri um acidente. Eu fui atropelado, quebrou a estrutura do meu joelho, quebrou meu rosto. Resumindo, fiquei 3 anos e meio para me recuperar fazendo todas as cirurgias. E nesse processo, eu não podia fazer atividade física. Eu tinha que ficar de cama. E o que aconteceu? Eu fui engordando, fiquei sedentário e não tinha vontade de fazer atividade física. E depois foi liberado, ok. Eu comecei a fazer faculdade, foquei na minha faculdade, comecei a trabalhar e tudo, mas esse sobrepeso estava me incomodando ali, mas eu não percebia ainda, eu não dava a devida atenção, porque eu dava aquela desculpa. Eu estou gordinho, mas meus exames estão tudo ok. Eu sou um gordinho saudável. E sabemos que a própria obesidade já é uma doença. Não tem essa de gordinho saudável. Se você está obeso, já é uma doença. Então, já pode ser meios para ter uma predisposição para outras doenças. Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Mas, na época, a minha ficha ainda não tinha caído para isso. Eu não tinha essa noção muito bem estabelecida ainda. E foi em um certo período, durante a faculdade de psicologia, que a médica começou a puxar minha orelha, falando que eu tinha que emagrecer. E meus pais estavam preocupados também, eu tinha chegado a 133, 134 quilos. E eu fui para o processo de emagrecimento, mas não era algo meu, não tinha sido algo realmente minha vontade. Aqui entra algo muito importante, que nesse processo de emagrecimento, você precisa ter uma motivação intrínseca, algo seu. Você precisa perceber a importância de emagrecer e qual que vai ser a vantagem de se manter magra ou a vantagem de se manter acima do peso. Você precisa ter isso bem claro, o seu grande porquê, para te motivar. E não vai ser, porque a avó falou que você está sobrepeso, porque a mídia, porque o Papa falou. Não, isso vai ter efeito? Vai, mas não é um efeito duradouro, assim como não foi naquela época. Aí, quando eu resolvi mudar, aí sim teve uma mudança, teve realmente algo que marcou a minha vida. Oi, Dani. Então, aí teve algo que marcou a minha vida ali, e eu comecei a mudar e comecei já a aplicar a mindfulness, atenção plena na minha vida. Eu comecei a aplicar os conhecimentos que eu tinha. Aqui entra algo que eu acho que a Débora não sabia até hoje, que nessa época eu procurei um nutricionista
ele falou que a minha alimentação estava ok, que estava tudo adequado, estava perfeito. Então eu falei, eu não preciso de nutricionista, porque eu sei fazer tudo, porque a minha alimentação já tá ok. Tá certo. Mas, já estava ok. Nessa época, eu já estava fazendo atividade física, fazia 2 horas de atividade física todo dia de manhã, e estava emagrecendo. Estava ok, estou aplicando a psicologia comigo mesmo, as estratégias estou aplicando comigo, fiz sessão de hipnose focada para emagrecimento comigo. Eu falei, então tá tudo certo. Isso foi em maio do ano passado. E chegou em agosto, mais ou menos, ali, agosto, julho, eu comecei a perceber já que não estava emagrecendo tanto, que já tinha diminuído o meu processo de emagrecimento, né? Eu falei, olha, eu vou dar mais uma chance para nutricionista. Eu vou procurar uma nutricionista aqui e vou ver, vai ser a última vez que eu vou procurar um nutricionista. Por quê? Eu já tinha procurado outras na adolescência e elas vinham com aquela história de dieta do ponto. E nunca deu certo para mim. Dieta de ponto não rolava para mim. Aí, lá em agosto do ano passado, eu conheci a Débora, aqui, que está com vocês. E aqui agora, ela vai estar falando sobre qual que foi a intervenção que ela utilizou. E eu já vou passar a bola para você, que fizeram perguntas sobre o processo de emagrecimento. Qual foi a estratégia que você usou? Se eu fiz jejum intermitente, se você passou jejum intermitente, se teve um outro dieta específico, se foi remédio, teve suplementação, qual que foi o processo que você usou comigo, Débora? Gente, o Rony ele é um caso muito especial, porque a gente teve que, assim, ir de pouquinho em pouquinho. Na verdade, cada paciente tem o seu tempo, tem ali uma abordagem diferente, né? E quando ele chegou no meu consultório, eu não crucifiquei nada do que ele estava fazendo, né? Então, assim, eu apoiei. Em primeiro lugar, eu acho que o nutricionista ele tem que apoiar e ele tem que se adequar ali à rotina do paciente. Claro que tem que haver a inclusão de alguns tipos de alimento, algumas mudanças, tudo, mas a gente tem que saber a hora certa, a ferramenta certa para usar ali. Então, o Rony chegou para mim lá no consultório, a primeira consulta, com os exames bem alterados, com ácido úrico elevado, com colesterol limítrofe ali no limite, né? Com a glicemia já alterada. Então, o Rony já era um pré-diabético, né? E devido à obesidade aí, trouxe todas as alterações dos exames laboratoriais, né? E com esteatose, tá, pessoal? Ele tinha, assim, uma gordura no fígado que era um grau 2, né? Um grau moderado aí, bem considerável, né? Bem perigoso. Então, assim, era tudo ou nada. Ou ele emagrecia, mudava o estilo de vida dele mesmo, ou ele já ia sofrer essas consequências com medicamentos, né, e tudo mais. Daqui para frente, ele é novo, mas daqui para frente, assim, ia ser, né, daqui para pior ali. Então, o que a gente foi fazendo? Conversamos o que podia mudar na alimentação dele. E para surpresa de vocês, não comecei nenhuma dieta específica ali logo de início. Rony, você vai fazer jejum intermitente agora. Essa dieta agora que vai te ajudar a emagrecer. Não. Quem me conhece sabe que eu não trabalho muito dessa forma. Não sou uma nutricionista muito radical. Não costumo ali eliminar todos os alimentos que a pessoa, principalmente os que a pessoa gosta, né? Então tem a questão muito do chocolate, né? Então eu sou uma nutri que eu gosto de preservar algumas coisas, alguns momentos até, né? Então assim, viagens, família. E teve, né, um momento que você foi viajar, né, Rony? Teve. E o que eu falei para você? Você falou que eu poderia se permitir ter momentos ali, comer algo diferente, mas sempre procurar fazer atividade física e escolher um horário específico, uma alimentação específica para sair do plano alimentar. Não sair em todas as alimentações, né, em todos os horários. É, isso mesmo. E deu super certo. Você voltou da viagem e não teve resultado ainda? Sim, ainda consegui emagrecer. Pois é. Então, mas tem assim umas
coisinhas básicas que eu acho que deve ter em uma dieta para emagrecimento, né? Essa mudança de estilo aí. A gente tem que pensar que uma dieta hipocalórica, ela vai levar a fome, talvez ali algum gatilho ali para você começar a sentir mais vontade ainda de comer doce, mais ansiedade. Então a gente tem que tentar ver isso com cada paciente e como que a gente vai trabalhar. Tem coisas que assim, o paciente é muito apegado, e o Rony era muito apegado no açúcar do café. A gente tirou tudo o açúcar de tudo quanto é lugar e ficou o café lá, não ficou? Ficou. Hoje em dia eu só tomo café sem açúcar. Se por acaso eu acabo tomando café com açúcar sem perceber, parece um purgante. Conseguimos. Já mudou meu paladar. Eu não consigo mais tomar café com açúcar. Isso daí é bruxaria da Débora, gente. Porque eu nunca achei que eu ia tirar o açúcar do meu café. Pois é, difícil no início. Na verdade, eu acho que assim, tudo na vida, quando a gente quer alcançar um objetivo, alguma coisa, é difícil. Nada é fácil. Se você quer entrar em uma faculdade, você não tem que estudar ali, passar na prova. Se você já entrou na faculdade, você não tem que estudar até você passar ali e atingir a nota recomendada. Emagrecimento é a mesma coisa. Então, se você não se esforçar para isso, não vai acontecer. Né? E o Rony, cada consulta que ele vinha, ele se esforçava, ia emagrecendo, ia reduzindo. O que não dava certo ali, eu falava, Rony, vamos melhorar isso aqui não tá legal. Então, não teve uma dieta para eu falar para vocês. Pode falar que foi uma dieta hipocalórica, que sem restrição calórica a gente não emagrece, tá? Então, teve uma restrição calórica, sim. Uma dieta também hiperproteica, né? Que é o aumento aí das proteínas diárias. Então, a gente passou a consumir um pouco mais dos leites, dos derivados, do ovo, da carne, do peixe. E assim, a gente foi fracionando ao longo do dia. Difícil para uma pessoa que, assim, entra no consultório e está acostumada a comer só um pãozinho de manhã, não é? E aí você melhorou bastante isso, a gente conseguiu introduzir outros tipos de alimentos ao longo desse tempo também. Então a dieta, restrição de calorias, aumento de proteínas e diminuição do carboidrato. Tem que ter essa redução do carboidrato também. Não chega a ser ali uma denominação de low carb ou cetogênica, depende muito de cada paciente, mas teve uma restrição e depois teve um aumento, que foi quando o Rony pegou bem firme na atividade física, não foi, Rony? Assim, eu fazia 2 horas de atividade física de manhã e depois eu não fazia sábado e domingo. Aí a Débora começou a falar, olha, é bom que você faça sábado e domingo também. Aí eu comecei a treinar de segunda a segunda. Aí a Débora falou, não está bom ainda, pode melhorar. Então, se possível, vá treinar à tarde também. Aí mais ou menos umas 3 vezes na semana eu treinava de manhã e treinava mais 1 hora, 1h30 à tarde também. É o sacrifício. Se você tem disponibilidade ali de horário, se você quer lutar ali pelo seu sonho, pelo que você acredita, pelo que você quer alcançar, tem que ir. Tem que ir com chuva, com sol, com sono, cansado, mas tinha que ir, não foi? E assim, não foi todos os dias que foram 100% também, né, Rony? Acho legal a gente falar isso, né? Então, teve dias que não deu para fazer alguma coisa, teve dias onde ali, às vezes, sua compulsão alimentar falou mais alto, não foi? Conta um pouquinho pra gente aí, o que você fez para passar por esses obstáculos? Antes de entrar nisso daí, é interessante que você pontuou que tudo é difícil, mas as 3 coisas mais difíceis que tem é emagrecer, estudar e juntar dinheiro. Uma das 3 coisas mais difíceis que tem. Mas o que tudo isso tem a ver? Por quê? Tudo tem que ter dedicação, empenho e demora para você ver resultado. Até se transformar em um hábito isso, olha, para você juntar dinheiro. Você não vai juntar aquele X que você deseja de um dia para a noite, mas você vai abrir mão em certas situações, vai deixar de comprar algo, vai economizar aqui, porque você tem um objetivo maior. Você tem o objetivo de passar na faculdade, passar em um concurso,
você vai ter que se dedicar mais. Você vai ter que estudar, abrir mão, às vezes, de sair com os amigos para poder estudar, abrir mão de ir numa festa, emagrecer também. Você vai mudar os seus hábitos e vai levar um pouco de tempo para você ver o resultado. Aqui já entra uma grande dica. É você valorizar o caminho e não apenas a chegada. Por que muitas pessoas desistem? Porque acham que só vai ser feliz quando eu chegar no meu peso ideal. Não, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer X. Eu só vou ser feliz quando eu chegar naquele lugar. E não observa as vitórias que teve no meio do caminho. Quais foram os ganhos que obteve no meio do caminho. E nesse processo de emagrecimento, é interessante que você valorize cada vitória, cada quilo, cada numeração que diminuiu. Eu valorizava muito a questão de treino. Por quê? A primeira vez que eu fiz uma aula de funcional, eu quase fui parar no hospital. Eu fiquei ali jogado no chão. Aí na outra semana, eu já melhorei um pouco. Aí eu tenho uma tendência a ser um pouco competitivo, né? E a aula coletiva, eu vi que o pessoal tava melhor que eu. Não, eu tenho que avançar, eu tenho que avançar. E eu fui melhorando. E o interessante de aula coletiva é que um incentiva o outro. Você falou a questão, qual que foram as minhas dificuldades. Na atividade física, tinha dias que eu não tinha vontade de ir, porque eu treinava bem cedo. Eu entrava na academia às 6 horas. Eu acordava às 5 para poder fazer meu café, tudo, e ir para academia. Às vezes eu ia pelo compromisso que eu tinha com os outros. Aquele compromisso que eu tenho de encontrar meus amigos, meus colegas que eu criei ali na academia. Então, uma pessoa incentiva a outra ali. Então, se você não gosta de fazer atividade física, eu recomendo que você procure atividades coletivas no começo, que elas vão estar ajudando bastante. Mas eu fazia 1 hora de musculação e 1 hora de atividades coletivas. Não tive tanto problema com atividade física, mas é lógico, não podemos ter aquele pensamento de tudo ou nada. Tinha dias que não dava para fazer 2 horas, por causa de um compromisso, por causa de outro. Eu fazia 1 hora. Não é ter aquele compromisso. Se eu não posso treinar o horário cheio, eu nem vou. Não, 15 minutos é melhor que nada. 15, não, hoje eu só posso treinar 15 minutos. Beleza? Treino os 15 minutos. Eu depois tinha pegado o compromisso de treinar à tarde também. Mas tinha semana que não dava pra eu treinar à tarde, que eu só treinava de manhã. Ok também. Eu fiz o meu melhor. É importante que você, que está assistindo a live, que você perceba que você vai estipular uma meta, mas só que o dia que não der para você cumprir ela, beleza. Mas o importante é que você sabe disso, que você fez o seu melhor, que você estava comprometido, que você conseguiu fazer aquilo lá. Hoje não vai dar para treinar 1 hora, dá para treinar meia? Beleza, vamos treinar meia hora. Sobre a questão da alimentação, o que é interessante é como não julgar, foi muito bom para mim, pelo menos comigo deu muito certo. Porque ela falou, olha, Rony, não tá ruim, mas podemos melhorar isso. Rony, isso aqui não está ruim, mas podemos estar melhorando tal coisa aqui. Isso foi me cativando, porque eu não via aquilo como uma obrigação, porque a Débora, ela explicava a vantagem de eu estar mudando a minha alimentação. É igual, chegou uma época que eu estava com a vitamina D muito baixa, e ela explicou para mim o porquê eu precisava tomar a vitamina D. Porque iria ajudar no meu processo de emagrecimento, que iria estar ajudando com isso, com aquilo. Então ela faz uma educação muito interessante, e essa educação que a Débora faz leva você a ter um motivo para estar fazendo. Eu não sei você, mas eu consigo lidar muito melhor com uma coisa quando eu sei a vantagem daquilo, quando não é uma ordem, não é a pessoa mandando,
olha, você tem que fazer e pronto, acabou. Não, a Débora ela leva de um jeito que ela mostra para você o porquê, ela vai conduzindo, como eu brinco com ela, tem um jeito de mineira, que ela vai comendo pelas beiradas, que ela vai comendo ali pelas beiradas, quando vai ver, ela te convenceu que aquilo lá é legal para fazer, e você vai fazer. Então, é ter esse jogo de cintura. E a questão da alimentação, o que eu apliquei no começo e serviu muito para mim, quando eu me apaixonei pelo processo de emagrecimento, eu fiz especialização focada em tratamento para transtornos alimentares e emagrecimento. Mas o que eu fiz logo de cara eu parava antes de comer, prestava atenção na minha respiração, no meu corpo. Por quê? Quando você chega para comer, você chega muito acelerado. Você chega no seu dia ali, na sua correria, e você come muito rápido. Por quê? Você está com o pensamento acelerado e com o corpo acelerado. Então, eu quero que você faça um experimento agora aí, para você já ver a diferença. Se você está sentado, se você não está dirigindo, aqui dirigindo dá. Quero que você respire fundo pelo nariz, contando até 3. 1, 2, 3. Segura a respiração, contando até 3. Solte o ar pela boca, contando até 6. Vai repetindo esse processo de 5 a 10 vezes, enquanto você assiste essa live. E depois você fala como que vai ser a experiência, como que você se sente. Você vai perceber que vai acalmar o seu batimento cardíaco, que vai acalmar seus pensamentos. Por quê? Vai levar oxigênio para o seu corpo, vai acalmar a sua mente. Então, você tem vontade de estar comendo algo quando dá uma ansiedade muito grande de você consumir um certo alimento, tão forte de ansiedade por mais de 15 minutos. Então, nesses 15 minutos que são críticos. Então, nesses 15 minutos, você vai fazer uma atividade ativa. Você pode dar polichinelo. Eu fazia polichinelo ali para 50, contava até 50. Ia até diminuir aquela vontade de comer doce, até passar esses 15 minutos. Como a Débora falou, o meu caso específico era a vontade de comer doce. Eu era muito. Mas o interessante é que depois que eu tirei o doce e tudo, e eu fui consumir doce novamente, eu já não gostava mais tanto. Eu já não tinha tanto prazer mais naquilo. E é interessante que a Débora compartilha o porquê agora que eu não tinha mais tanto prazer na comida, pela questão da modificação do paladar que você compartilhou comigo. É, isso mesmo. E a gente tem ali 20 dias para troca do paladar. Fica ali, é a questão do cafezinho, fica 20 dias, até menos, tomando ali o café sem açúcar. Depois você vai inserir o açúcar de novo.
Você não consegue. Por quê? Em 20 dias a gente tem as trocas, as nossas papilas gustativas. Então a gente consegue modificar o nosso paladar. E aí, quanto mais a gente fica nessa alimentação, essa constância, essa frequência aí do mais saudável, da redução de sal, desses produtos industrializados, do açúcar em si, desses doces, assim, a gente consegue reduzir. Eu vou em casamento, às vezes tem aquela mesa linda de doces. E aí eu falo, eu quero um de cada, né? Vamos provar, porque esse é o dia que eu me permito. Mas olha, na terceira mordida, no terceiro doce, eu não consigo mais comer. Aí eu tenho que levar para casa para comer depois. Mas é isso mesmo, a gente consegue reduzir e trocar aí o nosso paladar. Mas tem que fazer um pouquinho, tem que se esforçar um pouquinho. Tem que se esforçar bastante. Principalmente no começo, quem era muito chocolate, quem é muito doceiro, que gosta muito de doce, é difícil. Por isso que é importante, novamente, que você tenha esse objetivo bem claro. O porquê eu quero estar emagrecendo? O que isso vai mudar na minha vida? Eu emagrecendo, quais vão ser as alterações? Ter isso bem claro na sua mente vai te ajudar a continuar. Não ser algo vulgar, não. Tipo, fugiu a palavra. Passageiro. Não vai ser algo passageiro, vai ser algo duradouro. Aqui entra algo que é de praxe, parece até frase de caminhão, mas é pura verdade. Não é dieta, é reeducação alimentar. Se você vai querer uma dieta, é por um tempo determinado. Eu quero estar lindo, linda, maravilhoso ali pro casamento. Então eu vou fazer uma dieta para chegar lá. Tem um campeonato para ir de fisiculturismo, de natação, não sei, e eu preciso chegar num peso legal. Beleza, dieta vai te ajudar a chegar lá. Mas e depois? Estamos falando em uma mudança de vida. Para uma mudança de vida, é uma reeducação alimentar, não é, Débora? Senão você não conseguiria normalizar seus exames, né, laboratoriais, exames de sangue aí, e eles iriam voltar a alterar, né? Então, assim, tudo bem, coloquei ali 6 meses, consegui, com medicação, sem medicação, normalizar eles, mas se você volta aos velhos hábitos, eles também voltam a alterar. Então, você não ia conseguir ali baixar sua glicemia. Ia baixar ali por determinado tempo, depois ela já ia aumentar novamente. Depois só com medicamento, né? Inclusive, acho que teve uma pergunta, né? Qual medicamento que você usou? Sim. Algo assim, não foi? Sim, teve. Não teve medicamento e até não teve suplementação por um bom período, não foi, Rony? Foi só mais pro final ali que eu convenci ele a ir pra musculação e a colocar um whey ali. A gente adicionou uma proteína para ele, de rápida absorção, melhorar ali os ganhos de massa muscular e prevenir que ele tivesse aí uma redução de massa muscular. Porque no processo de emagrecimento é comum a gente reduzir um pouquinho de massa muscular no início, depois a gente estabiliza um pouquinho e conforme vai inserindo a atividade, o tipo de estímulo, né, vai voltando, aumentando ou fazendo uma manutenção dessa massa muscular, que é uma coisa muito importante para o emagrecimento também, principalmente a mulherada aí, né? Os homens também, mas as mulheres são mais preocupadas ainda com a questão da flacidez, né, e tudo mais. Acham que ele tem que tomar colágeno, enfim. Você tomou colágeno, Rony? Não tomei não. Gente, não precisa tomar colágeno. Só foi assim uma grande conquista. Cada consulta o Rony conseguia aumentar, acrescentar um pouquinho mais de proteína. Por quê? O que vai dar ali a produção do colágeno, elastina, né, essa melhora da pele ali é a proteína. Então, se a gente não tiver esse aumento de proteína na dieta, não tiver o fracionamento, você vai ficar cada vez mais flácido mesmo. Sim. Agora, me defendendo, a questão que demorou para entrar o whey, é porque a Débora ela sempre ia falando, olha, vamos entrar com whey protein, mas ela nunca falava, tinha que tomar. Ela sempre falava, olha, seria legal, então eu não queria. Porque eu falava, vai que depois eu acostumo, não consigo ficar sem, e eu acho que o whey que tá fazendo melhorar.
Então eu não queria por causa disso. Aí na última sessão a Débora falou, olha, precisa. Eu falei, se a Débora falou que precisa, então tá feio. Então eu vou começar a tomar, porque foi a primeira vez que a Débora falou, olha, Rony, tem que fazer algo. Aí quando ela pegou e trocou assim, eu falei, então precisa mesmo, então eu vou começar a tomar, nem vou retrucar mais não. Foi desse jeito mesmo. Porque primeiro a gente, não que assim, seja super necessário, em alguns casos que sim, mas às vezes na alimentação a gente consegue esse aumento de proteína, esse fracionamento, né? O whey, ele entra ali como uma praticidade. Muitas pessoas também no meu consultório gostam de suplementar, de tomar whey por conta da sensação do doce. Então, diminui um pouquinho a vontade de comer doce, ele ajuda um pouquinho. A saciedade também, então tem gente que chega do treino, toma o whey e aí tem mais saciedade depois para a próxima refeição, ou não dá tempo de comer mesmo. Então, não necessariamente necessita do whey. No caso do Rony, chegou um ponto, um momento ali que tinha que fazer alguma coisa. Então, ou ele tomava whey, ou ele tomava whey. Aí ela falou com tanto jeitinho e carinho, que eu falei, não, tem que tomar, né? Aproveitando e entrando sobre esse assunto, quero que você explique melhor o porquê que você não passou remédio para mim, mas você passou vitamina D. Vitamina D você falou que eu tinha que tomar. Por qual motivo? Sim. Que você não passou outra medicação, mas a vitamina D você falou que eu tinha que tomar. Ela foi uma também que eu falei, tem que tomar, né? Eu lembro também que a vitamina D, ela faz parte de vários processos do nosso organismo e ela está diretamente ligada ao metabolismo. Então, se você está ali com a falta de vitamina D, você tem dificuldade no emagrecimento, você tem uma fadiga mais rápida ali durante o seu treino ou no dia a dia mesmo. Às vezes, um simples dia mais atribulado no trabalho ali, você se sente muito mais cansado do que normalmente, né? Então, ela está diretamente ligada nisso. E se a gente não suplementar, não deixar ela ali nos níveis adequados, dificulta mais, a pessoa sofre mais, né? Então, assim, a gente precisou suplementar e devagarzinho a gente foi vendo melhora. Por quê? A maioria das pessoas não toma mais sol. E a vitamina D a gente consome e ela é ativada pelo sol. Então, se a gente não tomar um pouquinho de sol, não dá certo. Por isso que a gente suplementou, já estava num nível muito baixo, então só o sol não ia resolver. A gente teve que colocar o suplemento. E depois o Rony, ele pode ali mantendo com dosagem mais baixa ou até tomando um pouquinho mais de sol. Então, se você tem ali a falta de vitamina D ou não sabe, ou nunca fez esse exame, ou seu médico nunca pediu, eu, como nutricionista, recomendo. A gente precisa fazer essa dosagem, esse exame de vitamina D. É um exame simples, barato, e a gente precisa normalizar isso para ter um emagrecimento saudável ali e você conseguir fazer várias outras funções do seu organismo também, que estão relacionadas a hormônios. Então, a vitamina D, hoje, ela é uma das vitaminas mais importantes, que ela até é considerada como um hormônio agora, viu? Sim, e é uma pandemia de falta de vitamina D, né? Porque a maior parte das pessoas sofre disso. Né? Se for fazer o exame, vai dar que é baixa. Sofrem e nem sabem, né? Porque, sim. Eu sou novo, vou fazer exame de vitamina D, não, tá tudo certo, não tô sentindo nada, né? E o meu exame, eu lembro que foi tão baixo que até eu assustei. Quando a Débora até falou, você tem que tomar, nem retruquei muito, que eu vi que estava muito baixo mesmo. Tinha. Eu percebi que aquilo lá podia prejudicar de alguma forma. Eu não sabia que era tudo aquilo, igual ela explicou, que ela explicou de um jeito lá, que então não tem o que fazer, tem que tomar, né? E depois regulou, né? Ficou num nível satisfatório ali. Uhum. A própria atividade física ajuda também, né? Nisso. Para aumentar os níveis de vitamina D, você disse? Sim, não ajuda ou não? Não. Não? Só ajuda a corrida, igual agora que eu estou correndo ao ar livre, aí ajuda. Sol. Toma sol. Aí sim, e assim, melhorou bastante até o sono, não foi? Uma das coisas que melhorou depois que a gente suplementou o sono. O emagrecimento, o Rony, ele sempre emagreceu. Praticamente todos os nossos retornos, ele foi, né, emagrecendo.
e não tivemos assim um momento que estabilizou. Até agora, na pandemia, ele ainda conseguiu emagrecer um pouquinho mais. Esse menino, gente, ele é muito dedicado, viu? Sim, obrigado. Aqui entra uma coisa. Na pandemia, eu não emagreci o tanto que eu queria. Eu não emagreci o tanto que era para eu ter emagrecido. Tipo, se fosse acompanhado aquele nível de treino, a evolução que eu estava tendo. Mas é importante que você tenha noção disso também. Não é saudável você ficar se cobrando. Ah, não, eu engordei. Ah, não, eu mantive o peso. E ficar se acusando agora, durante a pandemia. Não é o fim do mundo. Agora é importante que você fique saudável. É lógico. Se você puder fazer uma atividade física, cuidar da sua alimentação, vai ser interessante. E você que está assistindo a live, algo que eu tenho que falar e a Débora vai complementar aqui, você se entupir de doce não vai ser saudável. Você se entupir de massa, de coisas com sal, não vai ser saudável. Então, é importante porque você regule as suas emoções. Por quê? O que faz você querer ir pro doce agora na época da quarentena? Ter esse pico de querer comer doce, querer comer coisas gordurosas. Por quê? A quarentena tirou a maior parte dos prazeres que você tem com a vida. Tirou o barzinho, tirou o clube, tirou todos os prazeres. Tirou tudo ali. Então o que acontece? Você vai procurar na comida, vai procurar no doce suprir essa necessidade. Mas eu estou aqui para te falar que tem estratégias para que você possa fazer isso de forma mais saudável. E a terapia te ajuda com isso. A terapia entra para ajudar você a encontrar outros meios para você regular a sua emoção sem ter que partir para a comida. Agora, eu quero que, se possível, Débora, você fale quais são os prejuízos da parte da nutrição da pessoa se entupir de doce agora na pandemia. Assim, a gente não está proibido de comer os doces, né? Eu sempre falo, deixa uma refeição livre para aquilo que você tem vontade. Ou então as mulheres, principalmente no momento da TPM, ali eu dou uma liberadinha num doce, assim, né, que elas gostam mesmo. E não assim, doce fit. Não, vai lá e pega, né, um sorvete, um petit gâteau, um brigadeiro mesmo, e come lá, né? Se possível, divide com alguém, talvez até para amenizar um pouquinho. Mas o que? Se a gente colocar esses doces, essas comidas aí com as calorias vazias, que só tem açúcar, farinha, aditivos químicos, sódio, com uma frequência muito grande, ali você vai ter vários prejuízos, não só do aumento de peso, né? Da alteração da glicemia, alteração de pressão, enxaqueca, né? E você tinha enxaqueca também, né, Rony? Eu lembrei agora, né? Enxaqueca. Com bastante frequência. A imunidade. Então, a gente tem que levar ali nutrientes para o nosso organismo. Não nutrir só à vontade, né? Aquela coisa de, eu vou comer porque eu tô precisando, porque eu mereço, porque eu gosto de doce, porque, já que tá na pandemia, não tô treinando, não vou emagrecer. Né? Então não. Então, assim, dá pra gente consumir um docinho, né? Moderadamente, diminuindo a frequência, né? Daquele negócio que a gente falou, tentar melhorar o nosso paladar, não é? Porque senão a gente descontrola e começa a sofrer todas essas consequências. Baixa imunidade, o sono, qualidade do sono também fica muito ruim. Tá? Então a gente não tá assim condenando, né, que não pode comer alguma coisa, não deve, tudo. Você até pode, mas a gente tem que segurar essa frequência. Pandemia ou não, treinando ou não, deprimida ou não, feliz ou não, você tem que ter essa consciência. Eu acho que isso que é legal. É o que eu mais gosto de fazer, ensinar o meu paciente a ter a consciência. O que ele está comendo? Por que ele está comendo? Agora eu comi isso, mas peraí, o que eu vou comer depois? O que eu posso fazer para melhorar isso daqui? Se vai ter um aniversário final de semana, como que eu vou deixar a minha semana para curtir um pouquinho o aniversário? Né? Com isso a gente consegue ter uma vida saudável, porque eu sou assim, eu tomo meu vinho, eu como alguma coisa diferente, mas ali também não é sempre,
né? Então a gente tem que ter essa consciência. Eu acho que é por aí o caminho. Sim. Gente, agora um desabafo aqui. Justo na época que a Débora falou que tinha que cortar o doce, ela tirou férias e postou foto comendo doce. Eu falei, olha que cara de pau, fala pra eu tirar o doce e tá comendo ali. Que cara de pau que é essa Nutri, gente. Não, lógico, eu tô brincando aqui, eu compreendo que ela se permitiu ali, mas no fundo deu uma revolta ali. É que é momentos, né? Isso. Não confundam as coisas, pessoal, não confundam. Né? Não, agora eu compreendo. Vocês veem um post ali ou outro de alguma coisa que eu tô comendo e eu às vezes até faço questão de postar, porque para falar que eu sou igual a vocês, porque eu também tenho vontade de doce, eu também como algo diferente, eu também tenho aniversário na minha família, né? Eu também tenho esses momentos. E é o que eu falei. Agora, uma coisa é você, deu sexta-feira, sextou, chegar a comer um monte de coisa, né? Sextou, pizza na sexta-feira. Sábado, feijoada na hora do almoço, à noite um lanche. Domingo, a lasanha na casa da mãe e à noite o que sobrou da lasanha. Olha quanta coisa ficou ali no final de semana, né? Então, e o que eu falei? Escolhe uma. Então, uma não vai te prejudicar. Uma moderado, porque também se você escolher todo sábado no rodízio de pizza, também acabou com tudo ali, né? Essa frase que você falou, eu vou comer o docinho aqui porque eu mereço. Essa daí é clássica. É tanto que eu até falo, não, você merece comer o doce, mas você merece ter saúde. Você merece ter o corpo que você deseja. Você merece ter uma mudança de vida. Você merece muitas outras coisas também. E o doce não vai te trazer isso. Dentro da forma que eu trabalho, eu falo sempre para a pessoa, ela escolher uma exceção que ela vai abrir, e quando ela for abrir essa exceção, comer o melhor que ela pode comprar e o melhor local que ela pode encontrar na cidade dela. Por quê? Já que eu estou me permitindo, então eu vou comer o melhor, com qualidade. E se permita ter aquele momento. Então, coma, realmente, aproveite o gosto, o paladar, aquele momento daquele alimento ali, e pronto, e acabou. Você escolheu aquilo lá. Agora, eu vou falar de uma forma bem breve, por que também que o doce, o açúcar, pode ser considerado uma droga. Já para atiçar um pouquinho o povo, isso é uma questão de evolução humana até. Porque imagina, lá no tempo que o homem era nômade, que ele vivia viajando, não tinha cidade, não tinha civilização ainda. O que acontecia? Ele percebia que na época do inverno, ele precisava ter energias ainda. Então, ele encontrava o açúcar onde? No mel e nas frutas. E por questão de evolução, o doce se tornou muito prazeroso para o humano. Para ter essa necessidade de comer e encontrar a energia ali no açúcar. Mas hoje o que acontece? Não temos essa falta que tinha naquela época e encontramos o açúcar e o doce de muitas formas. E por que ele pode ser considerado uma droga? Quando você consome o açúcar, o aumento de dopamina e serotonina é muito alto. Resumindo, o hormônio do prazer. O hormônio do prazer dá um pico muito grande. E esse pico muito grande, ele vai ter uma queda depois de meia hora, 20 minutos, vai diminuir. E acontece de forma semelhante com a droga, que você tem aquele pico de euforia e depois cai. E como todos os experimentos começam com os ratinhos, deixaram alguns ratos viciados com açúcar, outros ratos viciados em cocaína. E colocaram eles em uma gaiola só, a gaiola da Crocolândia, tudo viciado lá. E os ratinhos viciados em açúcar continuaram comendo açúcar. Os viciados em cocaína experimentaram açúcar e largaram a cocaína, ficou doidão lá com açúcar. Então, nesse experimento, comprovou que o açúcar é 10 vezes mais viciante do que a cocaína. Então, você
não consegue largar o açúcar por causa disso, porque você acaba entrando, eu era assim, eu entrava em um ciclo vicioso, por quê? Eu tinha aquela compulsão de comer o açúcar, ter dependência de açúcar para encontrar aquela vontade, aquele prazer, né? E quando eu encontro aquele prazer, o que acontece? Vem aquela culpa, aquele julgamento. Pô, eu comi, não era para ter comido. Vem aquele julgamento. E aquele julgamento leva você lá para a fossa. Quando você está na fossa, acontece o quê? Dá vontade de comer doce. E você entra nesse ciclo vicioso. A atividade física leva você a ter essa liberação de endorfina. Leva você a ter essa liberação de prazer, dos hormônios do prazer, de uma forma mais saudável. Por isso que você fazer atividade física é uma excelente saída para isso. E você procurar outras atividades prazerosas para você, além do alimento, além do doce, para tirar isso daqui. Faz sentido, Débora? Você pode complementar a respeito disso? Uma outra estratégia? Faz sentido. Mas assim, eu não condeno tanto, né, o açúcar. Eu acho que assim, a gente tem que diminuir a frequência. Porque senão cai naquela forma que eu disse. Eu não gosto de ser radical. Tem que tirar o açúcar. Entendeu? Eu não tirei o açúcar. Então eu como algum doce. O que eu comi esse final de semana? Acho que eu comi um chocolate. Comi açúcar, entendeu? Mas você tem que, igual você falou, canalizar suas emoções ali, seus hormônios para outros lugares, para outras atividades ou alimentos mais saudáveis. Então, a atividade física, o exercício físico é uma delas, que realmente ali você consegue diminuir a ansiedade, a compulsão por doces, tem todos esses benefícios, é uma excelente opção, né? E com o exercício você também tem o que você conseguiu fazer também, reduzir ali os seus hormônios que estavam alterados, né? Hormônios, a glicemia, a gordura no fígado, né? A parte dos exames laboratoriais, que com o exercício físico também precisa dele para ajudar nisso. Então né? o problema não é você comer o doce, mas sim o problema é quando o doce é a única forma de prazer. Sim. O problema é quando você só encontra prazer no doce, não encontra mais nada. Exatamente. Porque tem pessoas que chegam na clínica que falam que ela só é feliz comendo chocolate. O que é isso? É vício? Os chocólatras, né? Que eles falam. Eu sou chocólatra, eu não consigo. Sou chocólatra, eu não consigo ficar sem doce. Quando a pessoa chega e fala assim, a minha única felicidade é comer o chocolate, gente, o sinal de alerta vermelho está acionado, né? Tem um perigo aí. Se você só é feliz comendo o doce, então isso tornou isso. Então vamos procurar outras maneiras de você encontrar o prazer. Uhum. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Eu não dou muita bola pro doce, não, viu? Às vezes alguém chega lá falando, dando ênfase, no doce, não gosto do doce, porque já morre de medo de porque a Nutri vai tirar o meu doce. Eu nem ligo, tá? Então, eu dou umas dicasinhas ali, coloco no cardápio algumas opções para trocar ali o doce, para ter alguma opção mais docinha, mais saudável, mas eu não ligo muito. Porque se eu ficar enfatizando muito o que ela já morre de medo ali, o que ela já criou uma barreira até, né, por vir no nutricionista, não vai dar certo. E aí eu tenho relatos de pacientes assim que voltam e falam, eu falei, e aí o doce, como que foi? Nem comi, sabia? Então, né? Então, assim, eu sou muito tranquila. Eu não gosto de ficar ali crucificando, enfatizando, radicalizando um tipo de alimento ou alguma coisa, né? Então, é o que você falou, vai pelas beiradinhas ali que você consegue, né? Então, vamos comer o nosso docinho ali uma vez ou outra, vamos deixar para um momento especial, aquele doce especial, e durante a semana, durante os dias ali, a gente tem que fazer um exercício, a gente tem que fazer alguma outra coisa para tentar minimizar isso. Talvez até ali quem não tem esse controle, né, um suplemento, um fitoterápico, algo assim também pode ajudar. Assim, e é interessante isso que a gente está falando sobre a mudança de paladar, porque esse tempo atrás eu fui chupar uma uva
e queimou a garganta de tão doce que era. Eu não consegui chupar a uva porque estava muito doce. Então é uma questão que não é porque a Nutri proibiu agora, porque o meu paladar mudou. Sim, sim. Coisas muito doces não me agradam mais. Uhum. Então vai chegar um ponto que vai acontecer, mas é o tempo. Você vai precisar persistir. E eu não lembro no seu caso, Rony, mas tem alguns pacientes, às vezes, que eles estão tão empenhados, né, em mudar essa alimentação e comer algo mais saudável, com redução de gordura, açúcares ali, que a hora que eles vão comer algo, eles passam mal, né? Então você vê como que, assim, a gente não conseguia perceber como esses alimentos agiam no nosso corpo, né? Então ali a dificuldade que era para fazer digestão, para o pâncreas, a insulina, aquela coisa, aquela loucura, a gente não percebia isso. Aí depois que tirou tudo, a hora que foi introduzir, aí passou mal, aí caiu pressão, aí deu diarreia, aí, entendeu? Então a gente tem que ver o impacto desses alimentos com uma alta frequência. A gente não percebe, né, quanto eles fazem mal, e a hora que tira, a gente percebe, vê, nossa, olha como que eu fazia, como que eu conseguia dar conta de tudo isso, digerir tudo isso, entendeu? Sim. Então, mais uma vez a gente cai na frequência. Se a gente melhorar essa frequência, reduzir, né, a gente ainda aproveita um pouquinho e minimiza esses impactos negativos desses alimentos no nosso organismo, questão de emagrecimento, de ansiedade, de compulsão alimentar, dos exames e tudo mais. Assim, isso que você falou aconteceu quando eu viajei, que eu fui comer porção de peixe, fui na praia no começo do ano, e eu passei mal. E nem foi porque o peixe estava ruim, porque as outras pessoas que comeram o peixe ficaram tranquilos, porque eu tinha perdido o costume de fazer isso. Eu estou atendendo um rapaz que o foco dele é questão de emagrecimento, né? Tanto que eu indiquei para a Nutri, indiquei para você, mas ele falou, olha, eu tô com medo de ir na Nutri. Primeiro eu tô preparando o psicológico para depois ir na Nutri. E tá dando certo, porque com ele primeiro eu trabalhei os 7 tipos de fome, segundo o Mindfulness, e tem o tipo de fome, da fome bucal, que você aprende a comer. Trabalhando no Mindfulness, que é a atenção voltada para a comida, essa estratégia ensina você a comer prestando atenção. Então tem uma série de estratégias que fazem isso. O que ele relatou? Olha, tem coisas que eu não consigo comer mais, porque agora eu sinto gosto. Porque antes eu comia no automático. E eu não sentia o gosto direito. E agora que eu percebo o gosto, percebo o cheiro, eu não gosto mais desse alimento. Olha como a gente come tantas coisas, falamos que gostamos, mas você nem percebe. Igual, tem pessoa que fala, eu amo lanche, mas o lanche tá cheio de gordura, cheio de ketchup, mostarda, molho de alho. Você sente o gosto do lanche mesmo? Acaba não sentindo. Então você começa a falar, olha, lanche não tem mais sabor, chocolate não tem mais sabor, nada tem mais sabor. Mas não é que isso não tem mais sabor. Às vezes é porque você não está prestando atenção no sabor. Você come muito rápido. Acaba comendo tão rápido que não percebe o sabor do alimento. Tem esse tipo de relato na clínica também? Você percebe que as pessoas começam a falar que depois que começaram a educação alimentar, perceberam mais o gosto dos alimentos? Sim, sim. E uma coisa legal é em relação aos vegetais, porque eu vou começar a introduzir mais vegetais, explicar e pedir para o paciente consumir mais vegetais para ele adquirir mais saciedade e saúde. E assim, tem um paciente que nunca experimentou, né, algum determinado tipo de vegetal. Então, assim, ele consegue gostar do sabor. Ele vai introduzindo mais isso. As formas de preparo também mudam bastante. Em relação ao doce, essas comidas mais pesadas, nem consigo comer mais. Meu marido pediu a pizza ali, mas eu não consegui comer. Eu comi só um pedacinho ali com ele, mas não me caiu bem. Então tem tudo isso, porque é aquilo que eu falei, quando a gente está colocando coisas boas, nutrientes bons para o nosso organismo, ele metaboliza de um jeito, reage de um jeito e assim vai. Agora, quando você coloca algo ali
né? Que vai alterar a glicemia, a pressão, algo muito pesado, gorduroso ali. Então, o seu organismo ele trabalha muito mais, é muito mais difícil. Então, ele vai, por outro lado, ali, escapar ali um mal-estar, alguma coisa, né? Então, a gente tem que tentar, né? Cada vez mais ali, introduzir algo mais saudável e controlar a quantidade também quando for comer algo desse tipo. Mas é legal quando acontece isso, porque você vê que você mudou o seu hábito alimentar. Isso é uma mudança de paladar. Então, vale a pena passar por essa experiência. É gratificante de falar, nossa, antes eu comeria ali um X-tudo inteiro. Hoje eu consigo comer metade de um lanche, porque eu já não gosto daquele lanche cheio de coisa. Assim, e o plano alimentar tem etapas, né? Porque no começo, quando eu comecei a fazer o plano alimentar com você, eu senti fome, não foi fácil. Demorei um tempo para me adequar àquilo lá. Hoje você já me manda comer coisas sem eu querer. Hoje já chegou no tempo que você fala, olha, Rony, você tem que comer isso daqui. Eu não tô aguentando, não quero comer mais. Então, é interessante essas mudanças que vai tendo também, né? Sim, sim. Primeiro, eu acho que fica assim, a experiência que eu tenho em pacientes ex-obesos é aquele medo de voltar a engordar. Então, ele tem medo de comer mais, por isso. Só que o metabolismo dele mudou tanto, a rotina dele mudou tanto, que ele precisa acrescentar. E qualquer coisa, pode ser carboidrato, pode ser proteína, depende da necessidade. Isso vai depender da avaliação física ali que eu vou fazer no paciente e ver o que ele está necessitando mais. Então, isso acontece muito, de quando a gente muda bastante ali, percentual de gordura, massa muscular, muda o metabolismo, já está um bom tempo ali no emagrecimento, eles assustam que tem que comer algo um pouco, ou algo a mais, ou fracionar um pouco mais ali a alimentação, mas isso é bom, porque ele aprende a comer. Assim, agora eu sou especialista em ovo mexido, né? Eu sei fazer ovo mexido tudo que é jeito. Tem que ir modificando a forma de preparo, senão a gente enjoa de algumas coisas. Sim, porque se comendo tudo a mesma coisa sempre, né? Acaba enjoando, não tem jeito. Então, é importante que vai modificando, que vai colocando outros legumes. Isso que você falou, questão de legumes ser gostoso, é gostoso, basta você saber temperar. E tem temperos naturais que são muito gostosos. Não tem que tacar sazon, tempero pronto. Esses outros temperos dão muito sabor e é mais gostoso do que os outros até. E mesmo assim, quando ainda o paciente não gosta, de jeito nenhum, falar, Débora, olha, difícil, eu falo a seguinte frase: tem coisa que a gente precisa comer, não é porque é gostoso, não tem como comparar ali um lanche, um pastel com brócolis, não dá, o paladar é totalmente diferente, mas a gente precisa comer, a gente precisa nutrir, ter fibras, melhorar o funcionamento intestinal, a gente precisa reduzir uma glicemia ali que estava alterada, foi só com fibras e com emagrecimento que você conseguiu reduzir essa glicemia. Entendeu? Não dava também pra gente reduzir essa glicemia ali comendo um monte de carboidratos, sem nada de legumes, de fibras, né? Então, tudo tem um porquê, a gente precisa comer, né? Na verdade, não tem pra onde fugir. A gente já acho que tá quase, né, indo pro final. E da Sim. minha parte, Rony, eu queria, assim, deixar para as pessoas aqui. Falei bastante disso, mas não custa nada frisar mais uma vez que não existe um nome, um tipo de dieta certa, né? Existe, assim, você ir ao nutricionista, conversar com ele, achar, igual o Rony, ele foi na primeira nutricionista, não deu certo. Às vezes você não vai dar certo comigo, né? Mas numa outra ali vai dar certo. Então você tem que ali achar uma nutricionista que te compreenda, que te ajude no meio da sua rotina ali, achar uma forma de reduzir as calorias, de acrescentar algo bom, de mudar o seu estilo de vida, ser uma parceira mesmo, para estar junto ali com você todos os momentos, né? Quando você caiu, quando o mês não foi bom ali, quando comi muita coisa errada, quando descontrolei, mas tô aqui, voltei, vamos começar de novo, né? Então,
Não fiquem preocupados, que dieta que o Rony fez, que dieta que eu vou fazer. Fica preocupado em achar alguém que te ajude e que você também receba essa ajuda e faça. Porque se você também não fizer o que eu vou pedir, o que a gente conversar, também não vai adiantar nada. Não é, Rony? Sim, perfeito. Aqui tá dando tempo que vai